noite a todos, sejam bem-vindos. Nos dias atuais, a dinâmica em que somos submetidos nos coloca numa verdadeira roda viva, porque estamos preparados para um ambiente muito rápido, muito célere. Tudo acontece de uma forma muito rápida. Então, tanto passa pelos modernos meios de comunicação que nos torpedeiam de informações em tempos reais, de tudo que é ordem e de tudo que é parte do mundo, passa pelas nossas atividades cotidianas, em que nos parece que as nossas agendas estão sempre cheias, há sempre um sentido de urgência em tudo que se faz. E neste particular, a doutrina espírita já nos alerta de longa data que esta aceleração que muitas vezes somos submetidos leva a certas angústias, a certos distúrbios, nos faz perder preciosos momentos de reflexão, de aprendizado, e deixamos de avançar em bases sólidas, em base que nos dá uma sustentação. Sabemos, é óbvio, que em decorrência muitas vezes das atividades profissionais isso é natural. Sabemos outros tantos que há momentos em que a vida, por questões circunstanciais, nos exige tomar decisões rápidas, agir com celeridade. Mas outros tantos fazem parte já de um hábito de vida. E quando nós traçamos, melhor dizendo, quando nós passamos para abordar do ponto de vista espiritual, instrui esses abnegados mensageiros, que nós às vezes não temos tempo para nós nos espiritualizar, não temos tempo para estudar, não temos tempo para refletir. E esta falta de tempo causa um prejuízo para a nossa estada como espíritos que nos encontramos aqui na esfera corporal. Allan Kardec menciona que o tempo é uma dádiva divina. Então, há coisas que precisam de um tempo, há um amadurecimento. E como nós estamos acostumados a agir nesta agitação que o mundo nos impõe, nós também queremos soluções prontas para tudo. Queremos soluções de imediato para um mal que nos aflige. Queremos soluções imediatas para os problemas do mundo, seja de ordem política, econômica, social, ou abordagem que queiram fazer. A gente quer solucionar, tem essa ânsia de resolver. Temos a ânsia de julgar, temos a ânsia de condenar. Temos a ânsia de fazer cumprir a pena. E temos esta ânsia. O dia de amanhã a gente já quer que aconteça hoje. O ano que vem, que esteja, e o tempo se esvai. E nesse sentido, dizem estes benfeitores espirituais, que este prejuízo, ele contraria um dos maiores ensinamentos que nos é alcançado por os espíritos de variadas fontes. Vamos encontrar desde o Livro dos Espíritos a outras tantas literaturas que nos mencionam da paciência. E esta pressa, ela contraria, ela diz assim, fornece um anteparo para que sejamos pacienciosos. Cria um anteparo para que sejamos prudentes. Quem já não ouviu falar aquela máxima popular de que a pressa é inimiga da perfeição? Nós deixamos, somos imprudentes pela pressa. Bastam ver no trânsito, nos feriados prolongados, o que acontece. O dia que antecede ao início de um feriadão vai estar todo mundo acelerado. O trânsito é uma loucura, as pessoas parecem que não podem perder um minuto daquele pseudo-descanso. E aí vamos encontrar, então, que esta pressa, numa abordagem dos ensinos
de Jesus, numa abordagem dos ensinos que a doutrina espírita nos fornece, nós deixamos de entender essa progressão do auxílio espiritual, que há uma progressão e há um tempo para que essa progressão aconteça. Antes de ontem, comemorávamos a data do surgimento do Livro dos Espíritos, 18 de abril, a sua primeira edição em 1857. Então, alguns mais afoitos, e vamos rotulá-los aqui, não gostamos de fazer isso, mas daqueles que desconhecem a doutrina espírita ou conhecem na superfície, não tem um profundo conhecimento, que dizem que Kardec já está ultrapassado, tem coisas mais novas. Sim, mas o que é mais novo? O que é mais novo? Ultrapassado em que sentido? Mas surgiram informações complementares. Informações complementares não excluem a informação anterior. E aí, nesse falta de conhecimento, nós vamos extrair do próprio Kardec que na grande obra da divindade, especificamente tratado, nas questões que trata aqui do nosso ambiente terreno, do nosso orbe chamado Terra, foi um planejamento de longo curso, de um prazo que fica difícil até nós imaginarmos. Emmanuel, o consagrado espírito, que pela lavra de Chico Xavier nos brindou com uma série de instruções, literaturas preciosíssimas, em uma das suas obras, A Caminho da Luz, em que ele fala da formatação geológica da Terra, ele diz que Jesus, à frente desse processo, junto com outros espíritos angelicais, planejaram a esmero, desde o momento inicial, etapas que se sucederam da gênese planetária, para que aqui estivéssemos hoje. Bilhões de anos, não estamos falando de milhares, estamos falando de bilhões de anos. Inclusive uma literatura que fica a recomendação, que é fantástica, porque traz de uma forma resumida, não a história da humanidade terrena, mas uma história da coordenança de Jesus neste processo. Os grandes eventos que aconteceram no planeta Terra, em que estava à frente este mestre maior, fazendo os ajustes para dias melhores. Então vamos encontrar que há um tempo preparado, um tempo que demanda, trocadilho, muito tempo. Aí vamos chegar a um momento final de aqui estarmos como espíritos inteligentes. Isto já no finalzinho deste grande curso da formatação geológica da Terra. E aqui chegamos. E quando chegamos como espíritos ignorantes, como espíritos simples, ignorante porque desconhecíamos, saídos da criação com todo um horizonte à nossa frente de aprendizado, de ajuste, de conquista do mérito individual, foi-nos alcançado através deste mestre mensageiros fantásticos para lançar as pedras iniciais da grande mensagem redentora de Jesus. As bases iniciais do pensamento humano, as bases iniciais da cultura e da ciência. E estas bases começaram disciplinando nós, em recuados tempos, nós como espíritos reencarnantes, na nossa ignorância, na nossa grosseria, na nossa selvageria, com normas muitas vezes difíceis de aceitar. Então tiveram que vir algumas lideranças. Diz então Allan Kardec que uma destas lideranças, entre tantas outras, que é a chamada primeira revelação, a revelação de Moisés.
Moisés, este emissário de Jesus. Porque nós, cristãos, costumamos sempre falar, a nossa forma de conversar, o nosso vocabulário muito acanhado, que é depois de Jesus, a vinda de Jesus, como se antes não tivesse existido Jesus. E aí temos aprendido, à luz dessa literatura redentora, à luz dessa doutrina esclarecedora, de que Jesus já estava à frente desse processo de muito antes. Aqui ele chegando entre nós era uma etapa a ser conquistada, uma etapa a ser vencida. Então já estavam, não só Moisés, como tantos outros, mas vamos citar as 3 grandes revelações, e a primeira dela, Moisés, que recebeu sim a inspiração divina para os 10 mandamentos, que poderíamos dizer como leis de Deus. Ao mesmo tempo ele era um legislador humano. E aquele povo de então, quem sabe nós, naqueles recuados tempos, não tínhamos a compreensão de aplicar a lei de Deus, aplicar os 10 mandamentos, sem a previsão de um castigo cruel, sem a previsão de um Deus vingativo, de um Deus que não ia tolerar qualquer desvio de conduta. E Moisés, como esse legislador humano também, adaptou as leis divinas às leis dos homens. Então botava um pouco de freio naqueles indivíduos, aplicando-se os mandamentos de então e aplicando-se o temor, porque não tinha como se dizer que tinha que amar. Era impossível, não tinha essa compreensão. Então ele teve um papel fundamental a limitar, naquele tempo, a conduta desvairada de muitos. Veio Jesus já com outra proposta, que é a segunda revelação, embora sempre esteve entre nós. E nesta proposta de Jesus foi um pouco diferente. Primeiro que ele mesmo afirmou que ele não veio destruir a lei, mas dar cumprimento. Nem a lei, nem os profetas. Então, sem subverter aquela norma, ele veio dar uma interpretação aceitável para então. E a mudança radical foi uma palavrinha nova até então, ou pelo menos com esta dimensão que era o amor. O amor incondicional, o amor pelo próximo, aproximar os homens, transformar os indivíduos numa grande irmandade. Então foi a diferença, porque antes não era irmão, era um adversário. E se eu tolerava alguém, era no sentido de não receber um castigo cruel. Não porque eu tinha entendido a lei divina, não porque eu achava a lei justa. Era simplesmente o temor, o apavoramento de ser cruelmente justiçado. Pois bem, Jesus já deu esse outro formato. Tanto que antes, qual era na lei mosaica? O olho por olho, o dente por dente. Ou seja, retribuir o mal com o mal. Jesus disse, não é bem assim. É retribuir o mal com o bem. Mas ainda assim, dadas as nossas limitações, nós tivemos e continuamos tendo alguma dificuldade de aplicar a norma, de nos apropriarmos dessa informação para que sejamos melhor. Vamos ter que perdoar os inimigos, já estava escrito há tantos anos. Nos dias de hoje é muito difícil. É muito difícil. Só em perdoar já é difícil. Jesus disse que tem que perdoar sempre. Não é 7 vezes, é 7 vezes, 70 vezes. Ou seja, num sentido figurado de que tem que perdoar sempre. Nós temos uma dificuldade tremenda. Tremenda. E próprio Jesus, sabendo das nossas limitações, e não precisamos fazer grande exercício aqui de imaginação, para sabermos das nossas limitações, a gente sabe o desfecho que aconteceu com Jesus. Só isso já sintetiza como éramos limitados até então. Pois bem, então Jesus disse, olha, se me amares, eu vou pedir a meu Pai que encaminhe um Consolador prometido, um Consolador que ficará eternamente convosco.
né? Vai lembrar o que vos disse, vai dirá tantas outras verdades, né? Ora, para ficar eternamente conosco, né, não poderia ser algo personalizado, não poderia ser o indivíduo, né, que quando reencarna aqui tem uma data de validade, né, entre o berço e o túmulo, né, quando muito deixa o seu legado, né? Então tinha que ser algo eterno, para nos fazer relembrar, né, o que foi dito, é porque a gente teria entendido mal, interpretado de uma forma equivocada, né? Teríamos, né, adaptado a instrução de Jesus. E se ainda veio complementar, é porque não foi possível dizer tudo. E por uma questão muito lógica, as limitações naturais, né, da sociedade de então. E foi-nos brindado com o Espírito da Verdade, né, o Espiritismo. Alguns dizem, mas é muita pretensão, né? O Espiritismo se arrogar. Não, é que o Espiritismo, ele não tem dono. O Espiritismo não tem uma personalidade. O Espiritismo, ele não impõe as suas verdades. Ele convida, através da reflexão saudável, de uma fé raciocinada, uma fé lógica, da gente se aproveitar ou não das informações. As informações que a doutrina espírita, ela ultracende a própria codificação espírita. Ela ultracende. Ela não é propriedade nem da doutrina espírita e nem tampouco de um ou de outro indivíduo. Ela é algo universal. E por que é universal? Porque ela prega, e nem assim também não é a palavra adequada que eu posso usar pregar, mas ela assim ensina, é o melhor termo, de que nós efetivamente somos irmãos, que nós estamos aqui para nos ajustar, nos aperfeiçoar, nos transformar para melhor. Isso não é propriedade intelectual de qualquer um, de qualquer indivíduo. Ela nos ensina que a mensagem de Jesus, ela é, né, atual, que sim, temos que perdoar, temos que nos amar. Agora, o grande diferencial da doutrina é que Jesus disse que tinha que nos amar. E a doutrina espírita, complementando de uma forma lúcida, né, ele expõe a vantagem do amor. Ele expõe a vantagem de perdoar. Ele expõe um sentido de que a vida, ela é uma consequência da própria vida. Ela nos expõe de uma forma clara, né, de que nós não vamos comprar regalias, nós vamos conquistar regalias. Que nós não vamos dobrar a vontade de Deus, né, cumprindo certos rituais. Isto não é uma exclusividade que tem que ser aplicada só na doutrina espírita. Tantas outras crenças, de uma forma esparsa, já o faziam. E tantas outras já o fazem. Só que a doutrina espírita veio consolidar estas informações de forma em que no mesmo acervo a gente tivesse a base da nossa compreensão. Então Kardec, a exemplo de Jesus, né, não está ultrapassado. Porque se entendêssemos Kardec, Jesus também estaria ultrapassado. O que sim, né, o que ocorre, e ocorre de uma forma natural, é a evolução. É a evolução. Nós vamos edificando, ampliando a edificação. Nós vamos ampliando, né, a base da informação. Tanto que Kardec, nos 5 livros da codificação espírita, começou com o Livro dos Espíritos, esse que citamos aí, né, que foi o primeiro. Depois tivemos o Livro dos Médiuns, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Todos os 4, como já se mencionou aqui, né, outras vezes, é derivado de partes específicas do Livro dos Espíritos. A primeira parte, são divididos em 4 partes do Livro dos Espíritos. A primeira parte, tivemos a derivação da Gênese,
que inclusive é o último livro, mas seria, né, a base estaria na primeira parte. A segunda parte teríamos o livro dos médiuns, a terceira, as leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a última, o céu e o inferno, as penas e consolações da vida terrena e da vida futura. Não é um julgamento divino, mas dando, né, como base, né, os reflexos da nossa própria consciência. Então vejam que estas bases de Kardec, desses 5 livros, não se fecharam com esses 5 livros. Depois, por praticamente 12 anos, Kardec editou a Revista Espírita, de uma forma mensal. E esta revista, que às vezes a gente até esquecida do meio espírita, ela veio trazendo complementos, ajustes, dado este avanço. E ao mesmo tempo que essa doutrina, ela não pode ser ultrapassada, porque ela é em base científica. Ela foi comparando, cotejando as informações, né, testando as premissas, então não pode ser ultrapassada. Tanto que ele diz que tanto a doutrina como a ciência tem que andar de mãos dadas. E se num primeiro momento não é possível, no outro o será. E que ia chegar ao ponto que a ciência e a religião, ou seja, a doutrina ia se aproximar de tal forma, né, que não haveria diferença. E hoje nós vemos isso muito patente, de uma forma muito clara, né, de que alguns pensamentos já estão muito próximos. Quando vamos analisar a doutrina espírita sob o ponto de reflexo dos fluidos, das energias, né, nós vamos ver como se processa. E vamos perceber hoje, dentro de exames que já estão disponíveis aí no meio médico, de alguns exames que analisam o cérebro, dado um estado de transe, né, as influências, os impulsos cerebrais que acontecem em certas zonas do cérebro. E aí vamos encontrar nas doutrinas que vão surgir, a doutrina, melhor dizendo, não, das informações que vão surgindo de depois, o complemento da doutrina, entre elas, a grande obra do Chico Xavier, através do espírito André Luiz, em que trata, né, de informações complementares que não contraria a doutrina espírita, né, mas lhe reveste de seriedade, de informações úteis. Temos alguns irmãos que fazem parte aqui de um grupo de estudo, do tema que estudamos recentemente, que é o livro Domínios da Mediunidade, e vai o André Luiz estudar essas influências mediúnicas de uma forma muito clara, em que a ciência hoje já está desbravando através de pesquisas, dessas influências do ponto de vista neurológico, cerebrais. E aí o Emmanuel, que faz a abertura do livro, ele fala de ondas, de raios, de energias e da mediunidade. Mediunidade que todos somos porque sofremos as influências do mundo espiritual, interagimos com o mundo espiritual de forma mais ou menos ostensiva. Aquele médium caracterizado que a gente sempre imagina, esse é a mediunidade ostensiva. E tem aquele que simplesmente o fato de ter um pensamento, né, uma intuição, né, um sono, né, é uma demonstração, né, desta influência espiritual. Então não pode ser, né, ultrapassada neste sentido. E esta ânsia que temos, né, de resolver as coisas, né, é porque às vezes a gente não se aprofunda dentro da doutrina espírita. E aqui estamos nos dirigindo, é óbvio, né, aos espíritas ou aos simpatizantes da doutrina espírita. Porque na própria literatura em si, quando não na obra da codificação, vamos encontrar preciosas instruções, né, do tempo em que o mundo espiritual prepara para resolver as questões, né, naturais aqui da existência humana do planeta Terra. Vamos encontrar, né, já que estamos aqui falando de datas, né, específicas, antes de ontem, melhor dizendo, ontem, né, dia de Tiradentes, feriado, 21 de abril. Então não vamos falar da história do Brasil, né, mas mencionar pequeno detalhe da história do Brasil. Tiradentes foi aquele mártir, né, que se lutou, digamos assim, né,
contra o jugo de Portugal ao Brasil e lutou pela independência. E isso acabou levando-o à condenação e à morte. Vamos encontrar no livro do Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma instrução interessante. Primeiro, que essa independência do Brasil já estava planejada no plano espiritual. Ismael e seus colaboradores já estavam trabalhando, porque era um momento previsto pelas ordens de Jesus, para esta maioridade do Brasil, como ele intitula no livro. Só que as coisas não acontecem do dia para o outro por um decreto divino. Acontece com o amadurecimento dos indivíduos que estão envolvidos neste processo. E aí conta então a história que todo mundo sabe, que lá no final dos anos 1700 o Tiradentes foi condenado, morto, esquartejado, e ao morrer, desencarnar na nossa linguagem, ele foi recepcionado já de imediato por Ismael. Primeiro que naquele momento derradeiro, terrível da sua condenação, ele já estava tendo um amparo espiritual. E antes que as nossas indagações surjam, e que alguém pode estar se questionando, como que o emissário do alto assim vai sofrer, tal, Mas a mão de obra que Jesus se utiliza é a mão de obra daqueles que transitaram em outras oportunidades aqui no ambiente e nem sempre tiveram a conduta da última reencarnação que se conhece. E está dito que o Tiradentes estava culminando aquela desencarnação, aquele processo, com um resgate do tempo de inquisidor, período terrível da Inquisição, em que o fanatismo levava muitos à tortura e à morte. Então está dito que Tiradentes lá, não diz quando, nem em que lugar, mas teria sido inquisidor. Tinha se renovado e assumiu esse propósito, nessa grande missão de trabalhar nessa maioridade. Foi recepcionada por Ismael, mas ele saiu daqui, como nós saímos, com nossa bagagem espiritual, com os nossos anseios, com as nossas dúvidas. O Tiradentes chega no mundo espiritual, recepcionado, missão cumprida, tapinho nas costas, mas com a ânsia da independência. E aí diz para o Ismael, vamos juntar nossas forças esparsas aí, vamos resolver logo. Estou usando um linguajar que não é o dele, os irmãos perceberam. Mas numa forma mais coloquial é assim que eu estou me expressando. Vamos regimentar força e resolver logo isso. E aí o Ismael disse, não é bem assim. A independência está planejada e vai acontecer. Só que nós temos que ter prudência. Temos que as consciências estar preparadas, tanto individual como coletivo. E aí tem umas frases que eu anotei aqui, porque gostaria de ler para os irmãos, para a gente não perder conteúdo, em que o Ismael, ele diz o seguinte, a gente anota, depois traz um monte de anotação, não lembro onde anotou, daí é difícil. Mas o Ismael, ele diz o seguinte, que o progresso requer amadurecimento, que a gente tem que ter consciência do avanço, que não há motivo para conflitos desnecessários. Não podemos motivar a violência nem a selvageria. Tem que se evitar derramamentos de sangues inúteis. Então aquela ânsia de resolver, o mundo espiritual tinha dado um outro planejamento, disse, não, isso vai acontecer, mas calma aí, temos pecinhas ainda a ajustar. Não pode ser desse plano. E vejam que demorou ainda praticamente 2 décadas para culminar com a independência. Para dizer que o mundo espiritual se planeja, se prepara, não é como a gente quer. A gente quer resolver tudo, Mas o Brasil, o mundo, isso, aquela cidade, e tem que ser agora. Não é agora. Vai acontecer quando tem que acontecer. Porque às vezes nós não estamos preparando para esse choque de mudança.
Nós mesmos podemos nos insurgir quanto a algo que está planejado no mundo espiritual, porque nos faltou a base. Não estávamos ainda ajustados para tal. E assim se sucede outras tantas informações que eu poderia aqui passar para os irmãos. Mas o nosso tempo sempre é limitado e é natural que assim tenha que ser. Mas para dizer que este mundo espiritual planeja com um tempo adequado. Então nós viemos aqui para resolver alguns problemas das nossas existências e vamos resolver todos? Não, alguns. Até imagino que alguns irmãos aqui, com grande energia ou talvez com a conta muito pequena, possa resolver logo, mas a grande maioria vai precisar de outras etapas. E a gente quer sair daqui angelical, aureolado. Não é etapas a ser vencido. Nós vamos encontrar, e aí eu já vou me endereçando para o encerramento, em uma das obras, Libertação, do André Luiz, e praticamente todo o livro, ele transcorre, um livro também magnífico, ele transcorre num atendimento de uma série de espíritos desvairados. Mas especificamente uma moça, num processo obsessivo terrível. E um dos grandes espíritos aí benevolentes, no passado inclusive tinha sido o pai desta moça, a Margarida. E desenvolve ali, ela passando por uma obsessão, com 60 espíritos ali perturbados, ali torturar, e a lei de causa e efeito, não é outro assunto que poderíamos aqui estudar. Pois bem, o livro está ali, e a menina sofrendo, e eles trabalhando, e aquele espírito bondoso ajustando aquilo, e não interferia de uma forma direta para resolver. A gente, se tivesse solução, então assim, já afastasse os espíritos, resolver tudo e vão para casa. Disse não. Foi tempo, muito tempo para resolver isso. Ao ponto de André Luiz, seu parceiro, se questionar, mas olha só, vamos resolver logo, porque olha só, imagina se fosse eu. E ele dando todo um exemplo de paciência, de calma, dando o tempo, porque ele sabia de antemão dos reflexos que davam naquele atendimento. E aproveita-se essa nobre espiritualidade superior para não resolver um problema pontual. De carona resolve o problema de mais um grupo enorme. Eles não gastam energia em vão. E aí essa solução foi exitosa do atendimento desta moça, mas que a gente também se intriga, fica intrigado quando está lendo o livro, mas como demora o mundo espiritual para resolver essas coisas. E depois lá no final a gente chega à conclusão que precisava mesmo deste tempo. Só que nós, num primeiro instante, como somos desconhecedores, nas nossas limitações, a gente quer tudo de pronto. A própria transição planetária, em curso que tanto se fala, que dizem os espíritos superiores que estamos já no ápice, no cume dessa transição, se encaminhando para os finais, elas têm séculos de curso. E a gente quer solucionar tudo, mas vamos resolver esse mundo logo, vamos transformar num mundo de bem-aventurança, de alegria, deixar essa bandidagem para trás. Não é assim. Irmãos, vamos lembrar, somos irmãos, Jesus, amar o inimigo, amar o adversário. E a gente que é cristão, a gente esquece desse detalhe. A gente quer logo eliminar, passar a faca no pescoço daqueles que não estão tendo uma boa conduta. A gente esquece de ser cristão. A gente esquece da mensagem de Jesus. A gente esquece que talvez nós, em pouco tempo atrás, em poucas reencarnações pretéritas, estivéssemos agindo exatamente assim. Ou até pior. A gente esquece desses detalhes. Por isso que a riqueza da doutrina espírita, ela não é ultrapassada, porque ela não pertence a um indivíduo. Ela não é uma propriedade de quem quer que seja. Ela é algo das consciências que nós vamos ou não aceitando com o passar do tempo. E a tendência é que a gente vai amadurecendo e vamos aceitando as verdades. Conhece-te a verdade e ela te libertará. A verdade, poderíamos definir como a terceira revelação.
a lei do amor de Jesus e a verdade, entendermos como tudo acontece. Então que, já encerrando a nossa fala, passando até uns minutinhos do horário previsto, dizer aos irmãos que a espiritualidade amiga, capitaneada neste orbe terreno por Jesus Cristo, está no comando. Comandando e sabendo da velocidade que podemos avançar. Se nós avançarmos numa velocidade maior que a adequada, certamente teremos prejuízo na nossa evolução. Paciência. Por isso que vamos encontrar as instruções de paciência em várias fontes, inclusive do Livro dos Espíritos, porque é necessário. É necessário. Talvez o que mais nos falte nesse momento às vezes, é um pouco de paciência. Agradeço a oportunidade